Segundo informações do jornal O Globo, pelo menos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal pediram a Alexandre de Moraes mais cautela em suas decisões para tentar amenizar a crise gerada por sua decisão de colocar Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. De acordo com interlocutores que foram ouvidos pela reportagem, alguns magistrados tiveram conversas reservadas com Moraes, em que deixaram claro o incômodo com a forma como a decisão foi tomada, sem consulta prévia à Procuradoria-Geral da República nem outros integrantes da Corte. O risco de sanções dos Estados Unidos preocupa os ministros, além da crise com outros poderes que escala praticamente dia após dia. Chamar os nossos comentaristas, começar com o Roberto Mota. Informações que indicam que ministros chamaram Alexandre de Moraes para uma conversa, externaram talvez uma certa insatisfação e pediram cautela nas decisões que poderiam vir a ser tomadas pelo ministro. Mota. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso, Caniato. Sinceramente. Isso me parece mais uma estratégia de contenção de danos. Eu acho que eu falo em nome da maioria da população brasileira que assiste o que está acontecendo no Brasil, se eu disser que isso é muito pouco, muito tarde. O que a gente viu acontecer nos últimos anos no Brasil desafia a nossa credulidade, desafia a lógica. Muitas vezes é difícil entender o raciocínio por trás dessas coisas. É difícil entender aonde as pessoas acham que essas ações, que essas decisões vão levar. Agora, eu acho que eu também não erro muito se eu disser que houve fartura de oportunidades para que houvesse discordância. Não poderia haver votos em contrário, não poderia haver manifestações em contrário de oposição. A gente já viu nos tribunais, no passado, manifestações extremamente vigorosas, até agressivas, de discordância. Por que isso não aconteceu? A gente escuta tantos discursos públicos em solenidades, em eventos, de pessoas que não deveriam fazer discursos, e nenhum desses discursos, pelo que eu me lembro, a gente ouviu uma oposição frontal, direta, a tudo isso que aconteceu. Eu queria levantar um outro aspecto também, Caniato. Envolvidos nesse processo está uma multidão de pequenos burocratas, de servidores, que fizeram toda essa máquina funcionar. Talvez a natureza dessas decisões tenha escapado a esses servidores, ou talvez não tenha interessado a eles entender o que estava acontecendo. Esse funcionalismo que tem uma disposição amoral de servir, seja lá qual for a tarefa envolvida, me lembra o que a escritora Hannah Arendt escreveu no seu livro Eichmann, em Jerusalém, em que ela descreve o julgamento do criminoso nazista Adolf Eichmann, que foi levado para Israel para ser julgado. E Hannah Arendt disse que ela chegou lá esperando encontrar um monstro perverso. E ela encontrou simplesmente um burocrata, medíocre, pequeno, que estava preocupado com a sua carreira, com o aumento de salário, com as férias no final do mês. Então, é importante sempre lembrar isso, chamar a consciência de todas as pessoas que tornaram todas essas coisas que a gente viu acontecer no Brasil possível. Sem elas, nada disso teria acontecido. A esses funcionários se aplica uma famosa frase do pensador conservador Edmund Burke: não sendo as piores pessoas, são capazes das piores coisas. E você, Cristiano Beraldo, dá para relacionar talvez alguns sinais nas últimas 2 semanas, e esses sinais podem ser considerados talvez uma virada de página, o início de um processo, um novo momento dentro do judiciário, especialmente na Suprema Corte? Falava-se
irritação de alguns ministros em uma reportagem, depois o discurso de um outro ministro que fala em erros e acertos da corte, agora, há alguns dias, a insatisfação de um integrante, porque familiares possuem bens nos Estados Unidos, tem a Magnitsky, que poderia alcançar outros ministros, enfim. E aí, essa informação mais recente que indica que ministros chegaram a conversar, externar essa situação para o ministro Moraes e chegaram até a pedir calma, cautela com as próximas decisões. Renato, mudança houve. O gosto amargo que existe em razão das sanções impostas a alguns ministros em relação ao visto para os Estados Unidos, e em especial ao ministro Alexandre de Moraes em relação à lei Magnitsky, que é uma sanção gigantesca, porque transforma a pessoa que está sob essa sanção como um pária financeiro internacional. Então, isso tudo tem efeito, por mais que não seja externado da maneira que a gente gostaria de ver. Mas haverá um peso, eu não tenho a menor dúvida disso. Até porque as decisões que foram tomadas, as posturas adotadas, elas não têm nada a ver com o processo legal, com a preocupação com a Constituição e o zelo, o apreço à justiça conforme a lei. Nós temos essa manifestação de preocupação com a soberania nacional, é sempre a soberania, a democracia, a soberania, são as palavras da moda agora. Mas eu, sinceramente, não vi uma preocupação da corte como um todo em relação à soberania brasileira, quando a primeira-dama do Brasil, num jantar com o presidente chinês, pediu ajuda para a China no controle das redes sociais no Brasil. Isso, para mim, é um atentado contra a nossa soberania. Eu não vi manifestação da Suprema Corte Brasileira em relação ao uso de recursos públicos para fazer viagens internacionais com grandes comitivas exclusivamente para atender a interesses de uma empresa específica, que é amiga do presidente da República. Eu não vi a Suprema Corte Brasileira se manifestar de forma dura em relação aos indígenas que recentemente invadiram a Praça dos Três Poderes e os prédios públicos que lá estão, provocando quebra-quebra, depredação. Ao contrário, foram recebidos carinhosamente pelo presidente da corte. Aliás, presidente cujo filho agora resolveu sequer voltar para o seu trabalho nos Estados Unidos com medo de não ser aceito no país. Então, Caniato, obviamente houve mudança, mas agora eles vivem esse dilema. Como responder sem parecer fraco? Porque se eles sabem disso, se parecerem fracos, serão atropelados. Porque há muita gente rancorosa, inclusive aqueles que se dizem amigos, que estão ali em razão do medo, porque hoje são reféns das vontades do Supremo Tribunal Federal. Na primeira oportunidade que tiverem, eles vão atropelar. E me refiro ao Congresso. Há muita gente que foi afetada, que está na expectativa de voltar a ter razão, a razão que lhes foi tirada na mão grande. Então, os ministros sabem que essa transição tem que ser feita com muito cuidado para que ela não se volte ainda mais contra eles. Mas eu, sinceramente, não vejo absolutamente nenhuma condição real para que, no longo prazo, a postura autoritária continue prevalecendo. É uma questão agora da gente entender qual será a estratégia utilizada para que as coisas minimamente resgatem o seu curso normal. Nossos comentaristas repercutem um texto, uma reportagem publicada pelo jornal O Globo, em que indica que ministros do Supremo, no caso Gilmar Mendes e ministro Barroso, teriam conversado, teriam externado uma certa insatisfação com o momento e pediram para o ministro Moraes maneirar nas decisões, ou que ele tivesse calma e cautela nas próximas manifestações. Você, Dávila, como a gente precisa debater e analisar essa situação que envolve a Suprema Corte Brasileira e possivelmente essa manifestação dos ministros? Caniato,
É preciso fazer duas observações aqui. Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes já foi sancionado pela Lei Magnitsky e já deu sinais claros de que ele vai continuar dobrando a aposta. Se isso gera desconforto em demais ministros da corte, não adianta vazar descontentamento. Esse descontentamento precisa estar evidenciado nos votos. A única forma hoje que se acredita numa mudança de postura da Suprema Corte, muito naquilo que nós sempre defendemos aqui nos Pingos nos Is, que é a autocontenção, só pode ser expressa no voto. E, na verdade, pouquíssimos ministros tiveram coragem de ter um voto discordante de Alexandre de Moraes em todos esses episódios onde houve abuso de poder, a violação das regras do direito à ampla defesa, ao devido processo legal. Então, falas não adiantam mais. É preciso ver se essa divergência extrapola o espírito corporativista que prevalece na corte e passa a refletir nos votos. Aí sim nós podemos acreditar que começa uma inflexão da Suprema Corte em rumo a uma autocontenção tão importante, tão necessária para restabelecermos um pouco daquele antigo papel da Suprema Corte, desenhada pelos constituintes, que era ser a guardiã da Constituição. Pois é, tem uma outra informação que indica que o ministro Moraes deve consultar, inclusive, a PGR antes de tomar a decisão acerca do pedido da defesa de Jair Bolsonaro para derrubar a prisão domiciliar. Vamos aguardar qual vai ser o posicionamento, então, do ministro, se de fato ele remete para a PGR, qual deve ser o posicionamento do procurador-geral. Mas, Mota, a gente tem tratado, pelo menos nos últimos dias, de um movimento que ocorre dentro do Senado Federal, de um grupo que representa mais da metade da corte, que entende que dificilmente haverá um processo de autocontenção, e aí esse grupo entende que a mudança necessária é um processo de impedimento de ministro. Nós trouxemos muitos debates acerca disso na sexta-feira, e eu queria escutá-lo, porque há um movimento grande no Senado Federal, mas não há nenhum indicativo de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, possa fazer esse gesto em atender a maior parte dos senadores. Você entende que, por mais que exista essa ferramenta, nesse momento ela talvez não será utilizada por conta do presidente, ou ela não adiantaria muito, porque se trata apenas de um mecanismo que poderia alterar a composição de um único ministro? Você acha que as dificuldades vão além disso? Com certeza as dificuldades vão além disso, até porque algumas das decisões consideradas pelos juristas como mais excepcionais foram referendadas por outros ministros, certo? Essas decisões não foram tomadas, não permaneceram como decisões de uma só pessoa. Várias delas foram referendadas. Eu não sei qual é o caminho para o retorno à normalidade, eu já disse isso aqui. Eu tenho certeza que a normalidade vai retornar um dia. Basta olhar a história brasileira. O roteiro é sempre o mesmo. Quem está no poder acha que o poder não vai terminar nunca, que pode fazer o que quiser. Mas um dia o poder termina e as pessoas que foram perseguidas pelos poderosos chegam no poder. Aí o jogo se inverte. O que acontece nesse momento? Aí eu acho que tudo pode acontecer. O que a gente precisa lembrar, Caniato, em relação às Supremas Cortes, é que o modelo mais bem-sucedido é o modelo americano. Foi de lá que o Brasil copiou o modelo de Suprema Corte atual. Os constituintes de 1988, eu não quero dizer que não havia homens inteligentes entre eles, mas eles não são nada comparados aos pais fundadores dos Estados Unidos, que criaram a Constituição americana, e foi aprovada, salvo engano, em 1789.
O objetivo principal da Constituição americana, pensem nisso, não era garantir direitos individuais. Na verdade, os fundadores dos Estados Unidos assumiam que todo mundo entendia a importância dos direitos individuais. Então, o texto original da Constituição americana tinha como objetivo controlar o Estado, limitar os poderes do Estado. Só depois é que alguns constituintes disseram, não, realmente a gente precisa ter alguma coisa falando de direitos, e aí vieram as primeiras emendas à Constituição americana, que são a Declaração de Direitos, o Bill of Rights. É um documento que foi criado 2 anos depois da Constituição americana. E a Suprema Corte americana, se eu não me engano, foi numa decisão por volta de 1820, que ela determinou que o seu papel era de julgar a constitucionalidade de leis e de atos do Estado. Essa é a função da Suprema Corte americana, julgar a constitucionalidade de coisas. A Suprema Corte americana julga por volta de 80 processos por ano. 80 processos por ano. Ela recebe dezenas de milhares de pedidos, mas só aceita por volta de 1%. Os juízes da Suprema Corte americana, eles não são chamados de ministros, são juízes. Eles não dão entrevistas, eles não participam de discussões políticas. A política termina no momento em que eles são indicados para a Suprema Corte. As indicações são políticas, sim. Cada um dos candidatos tem o seu viés ideológico, mas depois que eles chegam na Suprema Corte, o envolvimento deles com a política partidária acaba. É isso que a gente precisa. Se os nossos constituintes resolveram copiar o modelo da Suprema Corte americana, por que não copiar por completo? Por que ter uma corte que, além de constitucional, julga pessoas? Por que esse julgamento, que era para ser só para pessoas que tinham foro privilegiado, agora também inclui outras pessoas que não têm foro privilegiado? O que coloca esses réus numa impossibilidade de recorrer, porque não há nenhum outro tribunal acima desse. Então, o caminho para chegar nesse destino, eu realmente não sei dizer qual é. Eu não acredito no processo de impeachment, porque eu não acho que existe esta vontade política no Congresso hoje, especialmente no Senado. Mas o destino final é fácil de dizer, Caniato. Nós precisamos ter uma Suprema Corte o mais parecida possível com a Suprema Corte americana. E por isso é uma ironia que esse solavanco pelo qual o Brasil está passando agora, que essa reflexão a qual várias de nossas autoridades foram obrigadas a fazer, tenha vindo justamente de todos os lugares, tenha vindo dos Estados Unidos da América. Pois é, a crise institucional e os mecanismos que devem ser adotados para dar um freio de arrumação no país. A gente tem tratado disso de maneira recorrente, né, Cristiano Beraldo? Falamos aqui por diversas vezes da possibilidade de impedimento de ministros, mas há quem entenda que não, é preciso alterar a legislação, diminuir os poderes dos integrantes da corte, ou como bem disse o Mota, o Supremo precisa retomar sua característica de corte constitucional, enfim. Mas a partir daí há vários movimentos que deveriam ser feitos também. Por exemplo, uma mudança no Senado Federal, talvez um Senado mais conservador e não tão dependente de ações que corram no Supremo. Aí muitos entendem que qualquer mudança no Supremo só poderia acontecer na próxima legislatura no Senado, renovação de 2/3, enfim. Quais são os seus apontamentos para que nós retomemos o caminho da normalidade? Bom, primeiro, excelente reflexão do Mota. Esse contexto histórico ele é importante, essa comparação com a Suprema Corte norte-americana é importante. A Suprema Corte norte-americana ela tem uma atuação em relação à sociedade, que é o que nós gostaríamos que a Suprema Corte brasileira tivesse. Ministros que vivem a sua vida discretamente, que não dão entrevistas, que se concentram na responsabilidade que têm ao assumirem uma posição na Suprema Corte. Mas qual o motivo de termos chegado até aqui? Existem 2 motivos
fundamentais para que a gente esteja envolto no problema que temos hoje com a Suprema Corte Brasileira. Primeiro, a omissão do Senado Federal. Esse Senado que covardemente não atua da forma esperada pela sociedade brasileira, até porque está previsto na Constituição, de exigir que os candidatos indicados pelo presidente da República para o Supremo consigam demonstrar de forma clara e inequívoca que cumprem os dois requisitos fundamentais: notável saber jurídico e reputação ilibada. Esses dois conceitos, que deveriam ser muito claros, eles foram relativizados. O notável saber jurídico vai agora da interpretação de cada um, se tornou uma coisa muito flexível. E a reputação ilibada, ela passa a ter uma análise que usa de referência a própria conduta dos senadores, a vida dos senadores. E olha, convenhamos, quantos senadores não têm reputação ilibada, mas lá estão no Senado tomando decisões que afetam todos nós. Outro aspecto fundamental para a construção do cenário que temos hoje é a mudança na perspectiva do próprio presidente da República, dos presidentes da República, que ao indicarem pessoas para a Suprema Corte, não estão interessados no seu dever constitucional de ter na Suprema Corte pessoas com notável saber jurídico e reputação ilibada. As indicações passaram a ser feitas no contexto da amizade. Quem é que vai me proteger no futuro? E isso começa no governo Lula e se torna uma constante nas indicações seguintes. Não há mais qualidade jurídica justificável para o Supremo que temos hoje. E isso foi combinado com essa superexposição que começa com a TV Justiça, onde a postura dos próprios ministros nos julgamentos muda por completo e agora é coroada com esta desenvoltura que existe para dar entrevistas falando sobre temas políticos. Eu assisti uma fala do ministro Barroso em Nova York, com cobertura de imprensa internacional, um evento internacional. O ministro Barroso falava como o presidente da República, falou de absolutamente tudo, todos os temas nacionais foram abordados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. É óbvio que isso chama atenção, é óbvio que as pessoas olham para isso e falam, opa, um presidente do Supremo Tribunal Federal falando dessas coisas, que lógica tem? E a lógica é justamente essa: utilizar a prerrogativa que eles se colocaram de opinar e decidir sobre tudo. Não importa o tema, lá está o Supremo Tribunal Federal brasileiro se metendo, orientando, permitindo que as decisões tomadas pelos outros poderes permaneçam, caso eles achem que é uma boa ideia, e recusando, impedindo, cancelando decisões dos outros poderes, se eles simplesmente decidirem que isso não é bom, não. E tomando inúmeras decisões que competem aos outros poderes. Então, esta cova em que se encontra o Supremo Tribunal Federal hoje, que não é o Supremo Tribunal Federal do passado, o Supremo Tribunal Federal que eu cresci aprendendo a respeitar, convivi, tive o privilégio de conviver dentro da minha casa com nomes históricos do Supremo Tribunal Federal que cumpriram à risca a sua função constitucional e que tenho certeza que, se estivessem vivos hoje, estariam absolutamente envergonhados deste STF que temos aí. Mas esta cova foi cavada pelos próprios ministros que lá estão, atuando de forma muito além daquilo que a Constituição prevê. Dávila, quando mencionamos aspectos a serem considerados para que o Brasil retome esse caminho da normalidade institucional, você, de maneira reiterada, defende esse processo, esse movimento de autocontenção dos poderes.
não somente do judiciário, mas é preciso também olhar para as posturas que vêm sendo tomadas pelo legislativo e pelo executivo, né? Vira e mexe, a gente destaca aqui esse excesso de judicialização que demanda muito mais, principalmente o STF, e aí a gente acaba observando os questionamentos a respeito das prerrogativas desses poderes que acabam sendo muitas vezes desrespeitadas. Quais são os pontos nevrálgicos desse processo de autocontenção, Dávila? Renato, nós precisamos atuar nas duas linhas, na autocontenção e no legislativo, para restaurar esse peso e contrapeso no Brasil. Então, na autocontenção vamos ser um tribunal que respeita o cumprimento normativo da Constituição e não como a lei deveria ser. Não é esse o espírito. O juiz não está lá para interpretar a lei como ela deveria ser. Ele está lá para interpretar a norma constitucional, aquilo que os constituintes escreveram na Constituição de 1978. Então, isso é o poder da autocontenção que somente os ministros do Supremo podem fazer. Se você não vai conseguir aprovar nenhuma lei para dizer assim, todo ministro tem que cumprir a risco, está na Constituição. Bom, porque isso é óbvio, é isso que já está lá no texto. Eles é que precisam renunciar a esse neoconstitucionalismo, a juristocracia, como bem lembra o Mota sempre aqui, e como é uma versão supraconstitucional para interpretar a Constituição. Está errado, não é isso que foi feito. Então aqui vamos dizer alguns exemplos claros e aí sim precisamos de leis para aprovar. Por exemplo, decisões monocráticas. Onde está na Constituição? Não está na Constituição. Isso foi uma invenção. Então tem que acabar com decisão monocrática. Não está na Constituição e, ora, já que eles se outorgaram o poder de tomar decisões monocráticas, tem que acabar. Por quê? Porque na Constituição está escrito que o Supremo Tribunal Federal deve tomar decisões como um colegiado. Ou seja, decisões monocráticas violam o espírito da Constituição. Então aí você precisa aprovar uma lei para falar, acabou a decisão monocrática, não pode mais ter decisão monocrática. Segunda coisa, o fim do fórum privilegiado. Aliás, matéria que deveria entrar na pauta e agora, mais uma vez, um descumprimento de um acordo do presidente da Câmara vai fazer com que esta pauta sobre o fim do fórum privilegiado não entre em votação. Mas é outra coisa importante. O Mota bem lembrou aqui. Nunca está escrito no texto constitucional que cidadãos comuns seriam julgados no Supremo Tribunal Federal por questões criminais. Aliás, nunca foi uma corte criminal, é uma corte constitucional. E aí, pegando bem o exemplo do Mota e do Beraldo sobre a Constituição americana, quando a Constituição norte-americana, quando a Suprema Corte norte-americana é provocada, ela seleciona os casos não só porque ela foi provocada, porque ela acredita que aquele caso é importante para mostrar como a corte se comporta no cumprimento da Constituição. É muito diferente. É para esclarecer algum ponto da Constituição. Então não é esta atitude da Suprema Corte brasileira que ela tem que reagir toda vez que ela é provocada, ela tem que dar um veredito. Não é isso. Tanto que a Constituição, a Suprema Corte americana não julga mais de 200 casos por ano. 150, 100, até 200 casos por ano. Por quê? Porque são casos para esclarecer princípios constitucionais. Não é saindo para legislar. Então, a Constituição americana não vai definir 40 gramas de droga, não vai definir marco temporal. Não, isso são coisas que tem que definir o Congresso Nacional. Terceiro ponto importante, acabar com esta coisa chamada TV Justiça. Nenhuma Suprema Corte do mundo tem as suas sessões televisadas, como é o caso do Brasil. Isso não existe. É o voto do colegiado. Está na Constituição? O Suprema Corte vai ter uma televisão para transmitir os casos? Não está na Constituição. Se não está na Constituição, acaba com isso. Aprova uma lei, acaba com essa história de TV Justiça. Isso distorce completamente o espírito do colegiado. Então, Canhato, é preciso ter autocontenção do Supremo, que vamos respeitar
a Constituição e não ficar inventando como a lei deveria ser. E segundo, o Congresso Nacional precisa aprovar essas leis, porque essas leis, na verdade, é para limpar da pauta do Supremo poder que o Supremo se auto-outorgou, que não está na Constituição. Aí sim, nós temos duas coisas: o poder de autocontenção do Supremo, mais a aprovação de leis para enquadrar o reequilíbrio dos poderes. Aí sim, nós podemos retomar o caminho da normalidade, que o Mota sempre diz aqui que não sabe muito bem, mas sem essas duas ações não tem volta da normalidade. Vamos continuar vivendo nesse clima anormal durante muito tempo. Programa Os Pingos nos Is, muitas pessoas que chegam agora, que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque, uma publicação inclusive do jornal O Globo, que indica que alguns ministros do Supremo chegaram a pedir para o ministro Alexandre de Moraes calma e serenidade na tomada das próximas decisões, com o objetivo de amenizar os conflitos e essa crise institucional, principalmente as várias críticas que são feitas contra o Supremo.